chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. Let's lift up our hands one more time and give God the glory. Give Him the praise. Thank Him for life. Thank Him for protection. Thank Him for His goodness, for His mercy upon us in the land of the living. Give Him the glory. Today being our covenant day of fruitfulness. Thank Him again and again. Give Him the praise. Give Him the thanks. Give Him the adoration. Thank Him, the giver of life. Thank Him for the assurance of blessings. We give you glory, Father. We give you praise. We give you thanks. Blessed be your name, Lord. Thank you again and again. Thank you, Heavenly Father. I give you the glory. We give you the praise. We give you the thanks. Blessed be your name, Father. In the precious name of Jesus Christ. Let's give Jesus a very big clapping offering as we have our seats. Let me tell your neighbor, congratulations. This morning we'll be looking at the topic, empowered by the Spirit to fulfill my glorious destiny. Nessa manhã está jovem na tudo empoderado para Espírito para cumprir o destino glorioso. Everyone that is born again is born into glorious destiny. Tudo que é que nasce novo nasce para destino glorioso. But that destiny can never be fulfilled in the energy of the flesh. Que destino que seja cumprido na energia de carne. You need the empowerment of the spirits do mesmo empoderamento do Espírito to fulfill such glorious destiny. Para cumprir aquele tipo de destino glorioso. Everyone that is born again tudo que nasce novo have glorious destiny like Jesus. Tem destino glorioso como Jesus. But until you are empowered like Jesus, até que seja empoderado como Jesus, to attain to your glorious destiny may be so difficult. Para conseguir o destino glorioso pode ser grande, tão difícil. This was what happened in the life of Jesus. É que ele aconteceu na vida de Jesus. For 30 good years, he was just a carpenter's son. Para 30 anos ele só filho de carpinteiro. He have a glorious destiny. Mas tinha destino glorioso. He couldn't fulfill it. Why? Because he lacked power. Tinha falta de poder. He lacked power. Ele tinha falta de poder. This morning I want to believe someone will be empowered afresh. Jesus received the power. Jesus recebe poder. And his news went abroad. In Luke 4:1-14. Na Lucas 4:1-14. And Jesus was being filled of the Holy Ghost and returned from Judah and was led by the Holy Ghost into the wilderness. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. If I've been fasted 40 days and 40 nights. 40 dias, 40 noites jejuou. He was looking for power to impart his generation. And verse 14, he got the power, and he said, Jesus returned in the power of the Holy Ghost into Galilee. E na 14 consigo poder fazer Jesus volta na poder Espírito Santo para Galileia. He said, and there went out a fame of him
through all the region round about. E se fama corre na tua terra em direito. He returned with the power of the Holy Ghost. E volta com o poder do Espírito Santo. Jesus, the carpenter's son, is no longer the one again. Jesus, filho carpinteiro, é aquele mais. His good news began to spread around the region. Se a notícia começa a tacar por fora. And he began to do exploits. E começa a fazer proeza. He said, and he taught in the synagogue, being glorified of all. Verse 15. Na versículo 15, foi na sinagoga, foi glorificado de tudo. His glory began to show Sua glória começa a as mostrar. a result of encounter with power. Como resultado de encontro com o poder. Please go for power this month. Por favor, nesse mês, busca poder. And the Holy Ghost is ever open to empower us this month. O Espírito Santo está aberto para empoderar nesse mês. I was giving testimony. It says yesterday he said, I have an encounter where Papa and you came, and for long I've been believing God to start speaking in tongues. And after in that encounter in the dream, I wake up starting to speak in tongues. Your own can change. You might be speaking in tongues, but you need a fresh level of empowerment. Tem testemunha de alguém que fala ontem, eu tinha sonho de que hoje é pastor com o bispo. Na sonho, se me levanta e começa a falar na língua estranha. That promotion, that business breakthrough, just need power for next level. Aquela promoção, aquele conseguimento de negócio, mexe somente por ele para o próximo nível. I want to believe God that we shall see that power. Acredita em Deus, vai trazer o por ele. Let me hear a stronger amen. Deixa um amém forte. Now we'll be looking at some of the assignments of the Holy Ghost in our life when it comes to help us fulfill our glorious destiny. And number one is that the Holy Spirit is the spirit of servanthood. E primeiro também Job que trabalha do Espírito Santo. Número 1, o Espírito Santo é espírito de servo. It is the spirit of servanthood. É espírito de servo. The Holy Spirit comes upon us to serve humanity and to serve God. O Espírito Santo arriba em nós para servir a humanidade e para servir Deus. Who is a servant, I may ask, is a person that serves the interests of the kingdom of God. Quem é que serve? Pode perguntar, é a pessoa que está servindo o interesse do reino de Deus. Somebody that wants move the kingdom of God moves him. Alguém que tem coisa que está movendo o reino de Deus está movendo. Once the spirit of God comes upon you, it comes with the spirit of servanthood. You don't feel too big for any assignment you are asked to do. Olha que o Espírito Santo me arriba também com o Espírito de servo que está cheio grande para a coisa que está pedindo para fazer. Serving the interests of the kingdom of God. Sirva o interesse do reino de Deus. When the spirit comes upon you, you are on ease when you are outside kingdom still worship. Olha que o Espírito bem, o Espírito de Deus arriba você fica dentro, que está fora do trabalho de reino. You always love to serve. Sempre você ama para servir. And another one is that the spirit of servanthood empowers you to serve the interests of other people. Outro é que serve, é que o Espírito de servo está empoderado para você o interesse de outro alguém. There are nuns that can collect bribe even at the midst of death. She don't have the spirit of servanthood. He said, this person is dying, take it to theater. He said, how much will you give me now? Tem enfermeira que toma uma fichada e na morte para morrer que alguém morre, se for levar paleta para casa que está pagando. A policeman that lacks the spirit of servanthood will kill people as much as possible before he retire. Homem polícia que tem aquele espírito de servo que mata alguém antes de vai para a reforma. Because for him it's all about killing. He do not have the interest of humanity at heart. The spirit of servanthood empowers you to serve the interests of others without creating much harm to them. Para morrer, para ele só mata para morrer que tem aquele espírito de servo que tem nada a ver com a humanidade. And I want you to know that God is looking for servants.
Increpa sabe, mas Deus está dando para servos. People that will serve. Povo que está servindo. In Isaiah 42, he was speaking, he said, behold my servant, whom I have behold, my elect, in whom my soul delights. E na Isaías 43, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem eu compraz. He said, I put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Pus o meu sobre ele juízo prodito entre os gentios. He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. As a result of that, verse 4, he said, he shall not fear, nor be discouraged. Servants don't discourage. They easily get discouraged. E na resultado que lá na 4 fala, não faltará nem se quebrará. Servo, que até falta, nem que até seja quebrantado. They easily get discouraged. Esse até fica descorajado. When the spirit of servanthood is in you, que o espírito de servo está riba you bom. make less noise but make much impact. Você faz pouco barulho, você faz grande impacto. There are people that will never serve unless they are the head. Tem alguém que nunca vai estar servindo somente se ele é cabeça. Rather, they want to destroy everything. E ainda quer destruir tudo cruza. What is at work is the spirit of pride. Cozinha que está trabalhando, espírito de When orgulho. the spirit of servanthood is in you, Porque o espírito de servo está na mão. you serve the interests of the kingdom first, Você serve o interesse do reino primeiro. and secondly, the interests of others. Segundo, o interesse de outros. May that spirit come upon us. Que o espírito vai riba bom. In the name of Jesus Na Christ. nome de Jesus This Cristo. was the kind of spirit that our Lord Jesus had. I was recorded in Philippians 2:5-9. Que ali é aquele tipo de espírito que nosso Senhor Jesus Cristo tinha, que foi recordado na Filipenses 2, 5-9. He said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, Ele fala, deixa aquele mente estar na boa, também aquele que está na Cristo Jesus. who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Que era forma de Deus, mas que toma nada nele para ficar igual com He Deus. says, made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. E põe-se a cabeça sem repetição, e toma aquela forma de homem. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient even to the death of the cross. E toma aquela maneira de homem, seja obediente até morte de cruz. Verse 9 said, wherefore God has highly exalted him and given him a name that is above every other name. Na 9, para Deus exaltar o nome, está para riba de tudo outro nome. And we know what happened, that at the mention of the name of Jesus Christ, every knee shall do what? Bow. Because he humbled himself, God exalted him. Não sabe o que você acontece, mas no nome de Jesus, tudo o joelho está para dizer, está dobra. Para morrer, humilha essa cabeça, Deus exaltando. You can also see Luke 22:25-26. He was talking about those that like power. He said, the kings of this world exercise lordship upon them that are benefactors. Na Lucas 22:25, ele diz assim, e destino riba de que. He said, but you shall not be so. Verse 26. He said, let the greatest among you be the servants. Versículo 26 fala, mas não sereis vós assim, entre o maior entre vós seja como o menor. Let the greatest among you Deixa que mais grande no meio be servants. seja So you servo. are talking in tongues and you feel so big to serve the interests of God and the interests of humanity, your tongues is fake. Ou que você está falando a língua estranha e você está achando interesse para servir Deus e servir a humanidade. Língua estranha é falso. The spirit of servanthood empowers us to serve the interests of God and the interests of others. Espírito de servo está empoderado para servir o interesse de Deus e o interesse de outros. Number 2 function of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the spirit of guidance. Número 2, em função do Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o espírito de orientação. It guides us. Ele está Remember, orientando. we have a glorious destiny.
Lembra o teu destino glorioso. But the Holy Spirit have come to guide us. Some people have made a lot of mistakes because they do not follow the guidance of the Holy Spirit per time. Espírito Santo já bem para guiar, muita gente a fazer para morrer que siga, que ele guia o Espírito Santo para tempo. Lord, what shall I do the remaining of this year? Holy Spirit, guide me. Deus, o que deve fazer para o resto desse ano? Espírito Santo guiou. Teach me the right way to follow. E ensina de maneira direita para fazer. For as many that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Romans 8 verse 14. Na Romanos 8:14 foi muito que foi guiado para o Espírito de Deus, é filho de Deus. So the Spirit of God have come to guide us into our glorious destiny. Espírito Santo já bem para guiar o nosso destino glorioso. God's servants were guided by the Holy Spirit to Canaan land. Servo de Deus foi guiado para o Espírito Santo para a terra Canaã. I said, this is the place. E foi aquele lugar. And he was very happy. E estava tão contente. For him as an ordinary man, he couldn't accept that place. Para ele, como homem normal, ele pode aceitar aquele lugar. When the Holy Spirit guides, O que o Espírito Santo te guia. may not look easy for you. Ele pode ser But fácil para the você. end result must be glorious. Mas que o resultado de final pode ser So grandioso. you need the guidance of the Holy Spirit. Então, comece a seguir o Espírito Santo. Say they tested not when he led them through the desert. Ele fez que a gente cerca de guias para o deserto. Caused the water to flow out of the rock for them. Ele faz água para fluir de rocha para He eles. cleft the rock also, and the water gushed out. E ele declara que a rocha e água se foram. Isaiah 48 verse 21. Isaías 48, 21. When God guides, O que Deus guia. when God leads, O que Deus guia. rock produce water. Rocha está As produzindo the água. most difficult area where people cannot get good things is where people that are guided by the Holy Spirit get good things. Naquela área mais difícil que o povo que está conseguindo nada é lá que tem alguém guiar para o Espírito Santo consegue boas coisas. So from today A henceforth, partir de hoje para frente, depend on the guidance of the Holy Spirit. depende na guia do Espírito Santo. On any single step you want to make. Na todo passo que você toma. Many people have failed in business. Why? Because they do not listen to the guidance of the Holy Spirit. Muita gente falha no negócio para morrer com o para guia do Espírito Santo. Even in marriage, they have failed because they do not listen to the guidance of the Holy Ghost. Se no casamento eles falham para morrer com o para guia do Espírito Santo. Today, receive fresh grace Hoje recebe graça to fresca. hear the voice of the Holy Spirit. Para ouvir a voz do Espírito Santo. He speaks to us every day. Ele fala conosco todo dia. As long as you apply for the Lord to be your shepherd, you will never want. Desde que aplica para o Senhor seja o pastor que a gente faz. Say, the Lord is my shepherd, I shall not want. Eu falo, o Senhor é o meu pastor, nada me He faltará. maketh me to lie down in the greener pasture. He leads me beside the still waters. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas He tranquilas. restored my soul and he lead me in the path of righteousness for his name's sake. Refugir a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, and thy rod, they comfort me. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Verse 5, he said, thou prepared a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Na 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Because of that, verse 6, he says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. The last failure you saw will be the last you ever see. Let me hear a stronger amen. By the guidance of the Holy Spirit, goodness and mercy will begin to follow you. E na 6 foi certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que é o último fracasso que vou hoje, é que é o último que está hoje. Number 3, assignment of the Holy Spirit. The Holy Spirit empowers our giving life.
E número 3, tarefa do Espírito Santo, que o Espírito Santo te fortalece nos vida de dar. When it comes with the grace to give. Ok, também com graça de dar. When you can give everything, even to give money to eat your own food, the food they will prepare for you, something is wrong with the level of the Holy Spirit in your life. Ora que você até botar luta, botar brigar, que botar dinheiro para preparar comida que você comer, alguma coisa errada na vida. The Holy Spirit is a giver, and when He's inside us, empower us to give. Espírito Santo, ele é dador, que está dentro de nós, está empoderado para nos dar. We love to give. Não está ama para dar. Even when the opportunity comes for people to give us, we still find opportunity to give back. Why? Because the Holy Spirit is functioning in our life. Ainda que a oportunidade foi echar para dar, ainda não está a oportunidade para nos dar para o Espírito Santo da função nas nossas vidas. Shout hallelujah. Grita aleluia. For we know the grace of God that be bestowed upon the Macedonian churches, how in the great of their affliction, the abundance of their joy, and the deep poverty, they were ever willing to give. 2 Corinthians 8, 1-3. Para sabe que a graça que derriba a igreja de Macedônia, ainda que nas suas profundezas de pobreza, ainda essa graça e esta gostava de dar. It said, for in their power I bear record, verse 3, and yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Nessas poderes que se recupera, Cesare, nessas poderes se aperta essas próprias cabeças. You don't lose what you give, but what you give bring more blessing to you in the future. Bucata perde coisa que você dá, mas aquele que você dá traz mais bênção para no futuro. The Holy Spirit empowers our giving life. Espírito Santo empodera nossa vida de dar. Remember, he that sows sparingly shall also reap sparingly, and he who sows bountifully shall also reap bountifully. 2 Corinthians 9, verse 6. Lembra, aquele que te dá com alegria, te recebe com alegria. Aquele que dá com te pesa, te recebe, te pesa. Na 2 Coríntios 9, 6. Every man as he purposes in his heart, let him give for God, not grudgingly of necessity, for God loves a cheerful giver. Yeah, you're giving, you are smiling. You are giving, you are smiling. God is happy with you. Qualquer homem se me propõe nesse coração, deixa a ideia, cá com tristeza, mas com alegria, como Deus está ama, que Ele está dando com alegria. Se não você está dando, você está sorrindo, você está dando. Hello? Hello? Some of you don't know that even before God asks you to give him something, he has already prepared something to give you. Alguns que sabem, mas antes que Deus pediu poder, não coisa de prepara coisa para nós. And it's the Holy Spirit that empowers us to give so that we can receive. E o Espírito Santo está empoderando para nos dar, para nos poder receber. So see Deuteronomy 8:18, thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that gives you power to make wealth, so that he can establish his covenant, which you have sworn unto thy father as at this day. Mutta hoje também na Deuteronomia 8:18, é assim que você deve para morrer de jura antes de lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Be a giver. Seja alguém que te dá. No matter how small it is, you have 2 pens, and in the classroom somebody is crying, do not have pen because the father could not produce. Give 1. E na sala de aula, se você tem 2 lápis e outra alguém se chora para você pega por aluno, Be a giver. Seja alguém que te dá. Give and give and give. Dá e dá e dá. Givers will never lose. Alguém que te dá nunca que te perde. Community, I give even in my birthday. I give and give and give. Why? Because it's an investment into my future. Cultura, humildade na aniversários, não está dando para morrer. É investimento para o futuro. Purchasing I can give to the elderly people. I arrange things that I can give to the people that have been with me. I arrange and I arrange, I arrange. Why? Because the spirit of giving is at work in my life.
Então, de uma maneira de dar alguém beijo, então, de uma maneira de dar alguém que está trabalhando junto comigo, para modo que o Espírito de Deus está trabalhando na minha vida. Shout hallelujah. Grita aleluia. May you receive a fresh baptism of giving grace in the name of Jesus. Por receber batismo fresco de Deus no nome de Jesus. Number 4, the Holy Spirit is the anointing that destroys yokes. Número 4, o Espírito Santo é aquela unção que está destruindo o jogo. When the Holy Spirit comes, it destroys every satanic yoke upon our life. Onde o Espírito Santo vem, está destruindo o jogo satânico riba nas vidas. One of the major assignments of Jesus when the Holy Spirit came upon him was to destroy yokes. Uma tarefa de Jesus, que o Espírito Santo vem riba dele, é para destruir jogos. And Luke 4 verse 14, he returned with the power of the Holy Ghost. And his news went abroad. Verse 18, the Spirit of the Lord came upon him because he has anointed him to preach the gospel to the poor. He have empowered him to heal the brokenhearted, to deliver the oppressed, to preach the gospel to those that are blind, and to set at liberty those that are bruised by the power of darkness. E na Lucas 4:14, Espírito é bem na poder do Espírito Santo e sim notícia. Vai fora. Na Lucas 4:18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. So what the Holy Spirit does is to empower us to destroy all satanic yoke. Isaiah 10 verse 27 says, it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. So every satanic yoke holding you down, even evil night dreams, they shall be destroyed as the anointing comes upon you today in the name of Jesus Christ. Be rest assured, no devil, no evil power will escape here. Na Isaías 10:27, acontecerá naquele dia que se a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jogo do teu pescoço, e o jogo será despedaçado por causa da unção. Tenho certeza, mas se a unção também arriba botar o jogo, nem mau sonho que você tem, seja destruído, nenhum desses escapa hoje ali. The anointing has power to destroy every yoke. Unção tem poder para destruir todo o jogo. Woman cannot talk, and they took to hospital. The doctor cannot do anything. And when she was brought here by the help of the Holy Ghost through the anointing, her mouth opened afresh. Mulher que está falando, que está levando para o hospital linda, que está conseguindo falar, mas depois que ele, através do poder de unção, foi ungido, e se unção entra nessa boca, ele começa a falar fresco. So the power of the Holy Ghost have come upon us to destroy yokes. Poder do Espírito Santo também arriba nós para destruir o jogo. Let's hear this testimony. Please summarize. Heal of tuberculosis. I've been suffering from tuberculosis for a very long time. In hearing of the last anointing service, I was connected into the church from the hospital because I could neither walk nor stand. The bishop, while ministering on the anointing, said, when you take a shot of the oil, the power of God it contained will destroy every sickness and disease that follows you to this church this morning. When I heard this, I knew he was talking to me. After I took a shot of the anointing oil, I was healed. Now I can walk and stand on my own by myself. Every symptom has vanished away. This testimony is from Sister Esther D. Let's give Jesus a big clapping offering. Everyone here that have been oppressed of the devil, by the anointing today, you'll be set free in the name of Jesus Christ.
que testemunha é do irmã Esther. Estava no hospital com tuberculose, que podia, nem levantava, nem andava de cama. Mas ele liga na internet, assiste o culto de unção. E diz bem claro, para quem é que aquele está naquele culto, naquele manhã que toma pouco daquela unção, que aquela doença que está no seu corpo, seja destruído. Em cima ele toma aquela unção, ele foi curado, ele está anda direito, ele está fazendo tudo coisa direito. Qualquer coisa que veio com ele nessa manhã seja destruído. So prepare your hearts. Prepara o coração. It will happen for you. Está acontecendo para bom. For you. Está acontecendo para bom. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus This is Cristo. a covenant day of fruitfulness. Hoje nos dê aliança de frutificação. Fruitfulness is your birthright. Frutificação é o direito de nascimento. When we talk about fruitfulness, we don't talk only for people that want to be fruitful. Outro não está falando de frutificação, que está falando somente de alguém que quer ter filho. That means to be pregnant. Significa para ficar We grande. don't talk only for the expectant mothers. Nunca está falando somente para quem está à espera para ser filho. And God wants every expectant mother here to be fruitful. E Deus está aí, recomenda tudo mais que você está à espera para seja frutífero. Everyone that believes God to be a mother of children. Cada que você está acreditando na Deus para seja mãe de filho. I want you to believe God that God will bring it to pass. E para acreditar na Deus, mas está fazendo com And at isso. the same time, it is not only to bear children. E ao mesmo tempo que é somente para ter filho. God wants us to be fruitful all round. Deus quer para seja frutífero na todo I've lado. heard of a man that when the wife gave birth, hearing that it's multiple twins and triple, he left them and ran away. Homem que se mulher e tem filho, quando o homem geme de 3, ele deixa e corre. Why? Because he cannot feed them. Para morrer que está conseguindo tomar conta deles. So God wants you to be fruitful in your body Deus quer que você seja frutífero no corpo. and also to be fruitful in the works of your hand. E também para seja frutífero no trabalho de mão. When a man says from year to year there is no good thing to account for, his hand is barren. Ora que o homem está ano depois de ano, que tem nada bom na semana, que está conta de que ele se mostra estéril. No good thing, the year is gradually ending. There is no good thing that you can account that this is what God have done through your hand this year. That means your hand is barren. E durante ano inteiro, cima ano está filha, que tem nada que botar conta, que botar fé, aquele Deus, usando para fazer nas áreas, para mostra estéril. You need the power of God to destroy every satanic yoke of barrenness in your hand. E por mês o poder de Deus para destruir tudo jogo satânico na bumão. So that your hand will be carrying blessing. Para bumão pode carregar bênção. So that your hand will be carrying favor. Para bumão pode carregar So favor. that you will be able to give to people and never to borrow. Para pode seja capaz de ter para povo e sem pista. God wants you to be ever fruitful. Deus quer que você seja sempre frutífero. Deuteronomy 28 verse 4. He said, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of the ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy pen, and the flocks of thy sheep. Na Deuteronomia 28:4, bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. If you check, he may mention the fruit of thy body, which is the womb. Se o jovem direito primeiro menciona fruto de ventre, You carry children. da carrega But filho. after that one, number 2, the fruit of the ground. Depois que ele é número 2, fruto de terra. Where you have to go and work to feed the children. O único que tem que vai trabalhar para alimentar filho. Another one, the fruit of thy cattle. That is your business. Que ele é fruto dos animais, é um negócio. God wants you to increase in your gain and the flocks of thy sheep. Deus crê para o increase na terra e na fruta e na meio dos animais. When you are just buying one carton of goods from year to year, one carton. When your customer, the people comes where you are going to buy, they know it's one carton, they want to bring one carton for you. Something is wrong. For 10 years, it's one carton. They don't even want to ask you what you want to buy. They know it's one carton. They have come to bring it before you come. Something is wrong. From today henceforth, you are increasing in the name of Jesus Christ. Let me hear stronger amen. Sempre que
para negócio, sempre você compra um cartão, ano está passa, 10 anos está passa, ainda você compra um cartão. O que você vai comprar, ninguém está perguntando quanto é chato que você para modo ser não que é chato que você compra. Coisa, se é raro como modo hoje para frente, você está muda de nível em nome de Jesus. So I'm saying if you are selling one fish, you start from one fish before the end of this year. I'm telling to you now, your fish must reach 10. Você está falando para você vende peixe que está bem, você está falando para negócio. Antes ano fim do peixe está virando 10. And you will not be there. You looking fish. You will see customers to buy it from you. Peixe, cliente que está compra peixe de bom. Let me hear stronger amen. Deixa eu grande amém. Genesis 1 verse 28. And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply. Gênesis 1:28 fala Deus abençoa e faz seja fruto e nos multiplica. God wants you to multiply. Deus quer para multiplicar. He wants you to increase. Ele quer para increase. So that your friends, your neighbors, your parents, your relatives, even church members can benefit from you. Para os amigos do pai, do colega, até membros da igreja te beneficiam de bom. So catch the vision of a lasting fruitfulness today. Pega aquela visão de frutificação hoje. A lasting one. Aquele que está dura. I will be your portion. Que ele seja opção. In Jesus' name. No nome de Jesus. Quickly as we round up, let's see access to a lasting fruitfulness. Number one, be spiritual. No dia de acesso para a nossa frutificação que está dura, seja espiritual. Be spiritual. Seja espiritual. For to be carnally minded is dead, but the spiritual minded is life and peace. Romans 8 verse 6. Para modo mente carnal é morto, mas aquele mente espiritual é paz. Romanos 8:6. Stop talking bad things. Stop thinking sharp. Stop hanging around with people that talk sharp. Be spiritual to be fruitful. E para de pensar mal coisa, para de estar junto com alguém que pensa mal coisa, começa a ser espiritual e frutífero. The spiritual prosperity leads to our physical prosperity. E prosperidade espiritual está guia para nós prosperidade física. Let's open Psalm 1 as we read 1 to 3. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor seated in the way of sinners, nor seated in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. Verse 3. He says, he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaves also shall not wither, and whatsoever he doeth, he shall do what? Prosper. So spirituality is the first call for prosperity and fruitfulness. Salmos 1:3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se deitem no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto não estarão próprio, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. So stop thinking chaff. Para de pensar em coisa amarela. Stop talking chaff. Para de falar negativo. Stop hanging around with people that talk chaff. Para de estar junto com alguém que fala coisas somente negativas. Be spiritual. Seja espiritual. Let things that matters for God matters to you. Deixa a coisa que está importa a Deus para importa para você. Then you are set for all round fruitfulness. E logo está pronto para a frutificação na todo lado. Number 2, be committed to serving God. Número 2, seja entregue para o servir Deus. You shall serve the Lord your God, and he will bless. And none of us shall be barren in the land. Exodus 23:25-26. Na Êxodos 23:25-26, você serve o Senhor por Deus e você seja abençoado e que está tendo estrela na terra. Serving God with all your heart. Sirve Deus com todo o coração. Belonging to service units. Pertence para grupo de trabalho. We empower you for a lasting fruitfulness. Então empoderou para a frutificação que está A dura. woman was believing God for a child and said, now
We are begging for a child, God, you do not give us. Then we want to get kingdom children for you by winning soul. And God may have it, the woman took in by her kingdom service, which prayer men have not done for her. Mulher se acreditava que tinha filho e ela conseguia ficar grávida. E foi Deus gosta do filho de reino. E começa a ganhar alma para Deus e eu consigo ficar grávida. You can see how the Shunammite woman served her way through and became pregnant. Until you serve God, God may not be interested in your case. Até que você serve Deus e que fica interessado na causa. Thank God for your prayers. Agradece Deus pela oração. The kingdom service open the doors for blessings. Mas trabalho de reino abre portas para bênção. Shout hallelujah. Grita aleluia. Third one, rejoice when you are serving. Terceiro, regozija ao que você serve. Don't ever be a murmurer. Cabo seja murmurador. Don't be a complainer. Cabo seja queixador. Because you may mourn your blessings. Until Until you serve God with joy, your harvest may be at risk. Ora que o atítulo serve Deus com alegria, o bênção pode estar no risco. Paul speaks this way, Philippians 4 verse 4, he says, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Paulo fala de maneira na Filipenses 4:4, e fala regozija no Senhor sempre. Outro bem da fora regozija. When it's time to serve God and you are murmuring, you are complaining, even trying to convince other people to be part of your own view, God may punish you with barrenness, the fruits, and also in the works of your hand. Remember the wife of David that was mocking David, full of murmuring. She ended up being barren. So joyfulness empowers you for all and fruitfulness. A hora que você serve Deus com murmura, a hora que você está servindo Deus, está servindo ainda, está murmura, e você apoia alguém para job, para seguir naquele tipo de murmura, você pode fina na eternidade. Lembra a mulher de David, faz troça de vida e finda se vida estéril. Nobody may have heard what you are saying, but God may hear it and He may bring closer to you. E ninguém pode cair que você está falando, Deus pode trazer portas fechadas para nós. No matter what you are passing, be ever joyful, be ever praiseful, like our father Abraham. We are summarizing with this scripture, Romans 4:17-20. E que importa que você passa, seja sempre alegre como nosso pai Abraão. No texto da escritura, Romanos 14:17. That scripture says that God promised Abraham a son, but Abraham did not stagger in unbelief. He was ever busy giving glory to God, counting God faithful to do that which He has promised. As you rejoice evermore, you will be ever fruitful the remaining days of your life in the mighty name of Jesus Christ. Let me hear stronger amen. Naquela escritura, Deus promete a Abraão metade do filho, mas Abraão que põe atenção naquela fica sempre ocupado com alegria, te agradece Deus. From today henceforth, whatever you lay your hand to do will begin to increase. A partir de hoje para frente, aquela coisa que põe a mão para fora, está começando a crescer. Nothing will die in your hand. Nada está mal na mão. I see many of you hawking around to survive. That business will never die. That little business in your hand will never die. You will eat through that business. As many that are due for childbearing and they are still believing God, may your womb be open now in the name of Jesus. Your labor in life will never be in vain. Bow your head in prayer and receive the grace right now. Lord, I thank you for your words. I believe your word. Empower me, Lord, to be ever joyful. Holy Ghost, empower me afresh with the spirit of stewardship. Oh, empower me afresh with the giving grace. Empower
Empower me Empoderando. to be ever joyful, Seja to sempre be alegre. ever spiritual. Seja sempre Help me, espiritual. Lord. Ajuda o Senhor. I am not giving up with you. Você desiste com você. I believe you and I believe you again. Acredita, não acredita. All the days of my life, Tudo dias da minha vida. I trust in you. Give me the grace, Father, Dá graça, to be Pai. fruitful. Seja To be fruitful. Seja Now begin to fruto. cause every area of barrenness in your life. Começa a dar maldição, tudo hora de esterilidade. Every area of barrenness. Tudo hora de esterilidade na Whatever that vida. makes you to labor in vain. Qualquer coisa está fazendo trabalho. Whatever that makes you when you plant, you will never reap good things. Qualquer coisa está fazendo com plano, está Whatever that is making your offering not to generate blessings. Qualquer coisa que faz uma oferta gera Cause them in the name of Jesus Christ. maldições no nome de Jesus Cause Cristo. everything that is causing your blessing. Maldiça, tudo com essa maldição uma bênção. This week you are receiving your blessing in full. Nesse manto recebe bênção cheio. Thank you, Heavenly Father. Obrigado, Pai Celestial. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus All Cristo. eyes closed, all head bowed. Tudo é fechado por cabeça You are not baixada. yet born again here. E ainda conhece novo And you ninho. know E it. você vê, You know that you have offended God. você mas ofende Deus. I want you to pray a simple prayer. Crepa boa oração But simples. reconnect it back to Jesus, E liga de volta para the Jesus. Lord of Lords, Senhor do the Senhor. King of Kings. Rei dos reis. He that said, be fruitful and multiply. Quer que faz seja frutífero e multiplica. Until you connect back to Him, your fruitfulness will still be in view. Até que me liga de volta para a multiplicação purifica na vinha. For it to be a reality, you must accept Jesus and walk according to His principles. Para ser essa realidade, tem que aceitar Jesus e anda de acordo com seus princípios. You know I'm talking to you. Place your right hand on your chest. Let's pray together. Se você sabe na boca essa fala com o povo, mão na peito, e na hora tudo junto. Let us pray together. Na hora tudo junto. Place your right hand on your Pois o chest. modo direto na I say peito. this prayer of salvation. E horas oração de salvação. Lord Jesus, Para Senhor Jesus. I thank you for your word. Te agradeço a tua palavra. Acknowledge I'm a sinner. Te reconheço meu pecador. Have mercy upon me. Tem misericórdia de Give mim. me the grace, Lord, Dá graça a Deus. to live for you Para viver para vós. all the days of my Todo life. dia da minha vida. Thank you, Heavenly Father. Obrigado, Pai Celestial. In the precious name of Jesus No nome Christ. de pessoas de You Jesus. pray that prayer of Se salvation. você for oração de Just salvação, stand up where you are. fica de pé onde que está. Ushers, please help them. Porteiros, Let's clap to the glory of Jesus bate palma para a glória as de they are Jesus. standing up on their Se feet. você fica de pé. You pray that prayer of salvation. Se você faz com Just stand up where you are. Fica de pé Let's onde clap, está. let's clap, let's clap. Bate palma. There is joy in heaven Tem alegria nesse over céu. one soul that repents. Riba uma alma. Father, we thank you. Let's clap. Pai, te Please kindly come to the front. Por favor, vem Jesus para said, come unto me. Jesus foi bem As you para are mim. coming, you are coming to Se Jesus. você está bem, Stand você up está on your bem, feet Fica de pé. and come to the E front. vem para frente. Don't be por favor. Não ashamed. precisa Jesus de said, come unto me. Jesus foi bem Now you para are mim. coming. Let's clap to the glory of Jesus. That will make them to come faster. If you're a child of God, you have to rejoice because there is heaven now over the salvation of one soul. We give you glory, Lord. Let's clap our hands to the glory of Jesus Christ. There is joy in heaven. Alegria no céu. Congratulations. Parabéns. Now what you just did is to give Jesus your life. Quero que você faça somente para Jesus por vida. And coming here shows him that you have come to him. E bem limpo essa moça, mas é bem para I ele. want to encourage you Com o coração. to follow him. Para me seguir. You will never see shame. Nunca vou ter vergonha. Be blessed of the Seja Lord abençoado, in Senhor. the name of Jesus No nome de Christ. Jesus So the Cristo. ushers will guide you Porteiro está guiando. and you will Se receive porteiro. your own anointing Vai from aquele there. porteiro lá. Let's clap as they go back. Não bate palma. Se você vai. Everybody stand up on your feet. Se alguém fica de You pé. come with your bottle of anointing. Se o com garrafa de bom azeite. Now take it up Toma o negócio. in the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Take that bottle of anointing. If you do not come, open your hand. Your friend will give to you. Se o cabelo com ele abre, o amigo está lá para bom. As we are going to pray, Se não sabe a hora. if you came in here sick, Se o belo doente. God will be healing you now. Deus está bem curando agora. If you have been struggling to succeed, Se você está luta para conseguir. God will
terminate every form of barrenness in your life. Deus termina tudo esterilidade na tua vida. In the name of Jesus Na Christ. nome de Jesus So Cristo. lift up that anointing Levanta pelo and santo begin to caminho. pray. Começa a Father, orar. as this anointing comes upon me, Pai, se mais um santo pray caminho. an end to frustration. Traz fim para a Pray frustração. an end to every Traz barrenness. fim para tudo esterilidade. Barrenness of the body, Esterilidade de vida. barrenness of the work of my hand, Esterilidade de trabalho de every mão. form of barrenness. In the name of Jesus Christ, destroy every form of sickness. Destrui forma de doença. In the name of Jesus, destroy, Father, Destrui, Pai. as the anointing comes upon me. Com o santo In the name of Jesus Em Christ, nome de Jesus Cristo. baptize me with the spirit of servanthood. Pray in the name of Jesus. Ora no nome I de will Jesus. never be tired Nesta casa. of following you. I will never be tired of serving you. Lord, by this anointing, I will serve you to the end of my life. I receive a fresh anointing Recebe o to santo. destroy every yoke, Para destruir tudo o chão. every satanic O yoke, jogo satânico. every nightmare, Puro homem de Deus. every spirit of complaining, Puro espírito de queixa. murmuring. Murmura. Destroy, Father, Destrui, Pai. by this anointing. Vai através de Replace it with the oil of joy. E fazer a ordem da alegria. Replace it with the oil of joy. Fazer a ordem da Replace it with the oil of joy. I'm rejoicing. I will rejoice in the Lord. I will rejoice until my blessing comes. I will rejoice. By this anointing, I refuse to murmur. I refuse to complain. By this anointing, I'm going to be fruitful. All round, lasting fruitfulness will be my portion. Thank you, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Lift the anointing over your head. Levanta a unção para Father, a we tua cabeça. concentrate this anointing Pai, te concentra essa by the unção. grace of Com a God graça de and Deus. to work in this commission. Trabalha nessa And we comissão. declare an end Declara to all assim. forms of barrenness. Forma de esterilidade. Barrenness of the body, barrenness of the work of the hand. We cause every form of sickness. None of us shall be sick. The remaining of this year, none of us shall die. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So shall it be. So let's place the anointing on our forehead in the name of Jesus Christ and declare as we have our E seats. declara-se uma povo está sentado. By the anointing, Jesus breaks the yoke. By the Holy Ghost and power, just as the prophet said, this is the day of the latter rain. God is moving His power again. By the anointing, Jesus breaks the yoke. It's not by might, it's not by, oh, it's not by power, oh, by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not, oh, it's not by power, it's not by, oh, by my spirit, says the Lord. This mountain, this mountain shall be removed in Jesus' name. This mountain shall be